Tramita no Congresso um projeto de lei que criaria uma espécie de passaporte oficial da vacinação, um documento que, em essência, transformaria em pária social aquele que não tomou alguma vacina contra o coronavírus. O presidente Bolsonaro já sinalizou que pretende vetar, caso aprovado. Boa notícia! Aquele considerado por muitos, principalmente na imprensa, como ameaça autoritária, sairia uma vez mais em defesa das liberdades individuais. Eu sei que há uma tensão natural entre o interesse coletivo e a liberdade individual, mas convenhamos, nessa pandemia o pêndulo extrapolou e muito em direção ao autoritarismo coletivista. Liberdades básicas têm sido destruídas por governantes arrogantes que monopolizam a fala em nome da ciência, interditam o debate sério e rotulam críticos como negacionistas. Tudo isso é muito perigoso. Adrilha Jorge resumiu bem. Toda ditadura nasce por uma imposição de sacrifício de liberdade em nome da segurança nacional. Toda ditadura nasce dividindo os cidadãos de primeira e segunda classe, os que não obedecem. É para o seu bem e bem de todos, diz o ditador bonzinho que quer castrar a sua consciência. E ele tem, obviamente, um ponto. Nunca uma tirania coletivista começou alegando que pretendia subjugar o povo pelo puro desejo de poder. É sempre uma narrativa de interesse coletivo. É para o seu bem, mas você precisa aceitar o poder arbitrário e quase ilimitado do Estado antes. Não cabe ao governo nos proteger de nós mesmos. Viver é sempre uma aventura arriscada. Cada um deve ser livre para escolher como encarar essa jornada, assumindo a responsabilidade pelos seus atos. Parte da liberdade é o direito de escolher, por exemplo, ir ao inferno à sua própria maneira. Adotar políticas intervencionistas somente com base nas probabilidades é ignorar o indivíduo e sua singularidade. Regimes coletivistas totalitários como o nazismo, o comunismo e o fascismo seguiram esse caminho, desembocando no totalitarismo pleno. O indivíduo passa a ser, nesse caso, um simples meio sacrificável em prol do bem da maioria. No caso de decisões individuais que impactam apenas o próprio indivíduo, como fumar, muitos conseguem compreender o risco do avanço estatal. Mas no caso da vacina, eles alegam que a irresponsabilidade individual coloca os outros em risco. O problema é que tal linha de raciocínio pode levar a extremos bem perigosos. Como eu já disse, toda tirania argumentou que impunha medidas drásticas para o bem geral. No mais, vale ressaltar dois últimos pontos aqui. As vacinas estão aprovadas em caráter experiencial, emergencial, aceleraram etapas que normalmente levam anos, justamente para assegurar-se de que não há riscos ou efeitos colaterais de médio prazo. E se as vacinas são realmente eficazes e seguras, então, com a imensa maioria vacinada, não há tanto risco numa minoria rebelde, pois quase todos estariam imunizados, não? Criar um passaporte de vacinas oficial, portanto, é um descalabro e um passo muito perigoso no controle abusivo dos indivíduos. Exigir uma marca a quem não é considerado cidadão de primeira linha é temerário e nos remete ao pior regime que já existiu, né? Paulo Briguet tocou na ferida. Os sem passaporte terão de andar com uma estrela amarela costurada em local visível? Isso seria uma forma de tornar a vacinação obrigatória na prática, o que é assustador. O caminho é persuadir da sua importância, de preferência sem impedir questionamentos legítimos, inclusive de especialistas que se mostram céticos ou desconfiados. A transparência é o único remédio e a liberdade individual precisa ser protegida. A juíza Ludmila Lins Grilo foi no cerne da questão. A liberdade é como uma donzela frágil e indefesa, caminhando sozinha no beco escuro. Haverá sempre alguém disposto a devassá-la. E para que isso não aconteça, deverá haver pessoas sempre dispostas a defendê-la e em permanente estado de vigilância. Como sabiam os pais fundadores da América, o preço da liberdade é, de fato, a eterna vigilância. Cochilou, o cachimbo cai. Se esse troço for mesmo aprovado pelo Congresso, só nos resta torcer e cobrar o voto de Bolsonaro.